Bom, então, nós nessa segunda parte, ou terceira parte, como vocês quiserem, nós vamos só dar uma recapitulada na petição de guarda. Bom, primeiro requisito, vamos colocar aqui, acho que dá para ver, né? Deixa eu apertar aqui. Não está aparecendo. É o juiz para qual você encaminha a guarda. Não se esquecendo que se é uma situação de risco, você vai botar assim: excelentíssimo senhor juiz da infância, né? Infância e juventude da comarca da nossa gloriosa São Sebastião da Boa Vista, né? Claro, essa ação de guarda, ela tem um requerente. Aqui nós colocamos um modelo que foi ajuizado pelo Ministério Público, mas eu posso ter um modelo que é ajuizado por um advogado, e aí que eu vou colocar o nome da parte, né? Fulano de tal, com a qualificação completa, brasileiro, casado, residente domiciliado, sua esposa, a senhora fulana de tal, cicrana, brasileira, casada, papapá, através de seu advogado, vem entrar com uma ação de guarda da criança fulana de tal. Como é que é o nome da criança? O nome da criança que está na certidão. Professor, e se a criança ainda não tiver nem certidão de nascimento? Tem problema, coloca o nome dela lá e pega aquela declaração de nascimento. Não tem? Toda criança que nasce tem que ter uma declaração, você junta na ação de guarda. Então, basicamente, o que você vai dizer? Os requerentes são, coloca o parentesco, se eles forem parentes, são tios, são avós da criança que nasceu no dia tal e foi registrada no cartório de registro civil de São Sebastião da Boa Vista. Se ela tiver bens, ela deixou bens assim, a mãe deixou bens para ela, são os bens X, Y, Z. Se ela deixou uma pensão, também eu vou colocar lá. Ocorre que os pais da criança doaram voluntariamente aos requerentes que possuem a guarda de fato do infante desde seu nascimento. Ora, se o objetivo da ação é regularizar a guarda de fato, é simplesmente esse aqui o instrumento, a guarda, a ação de guarda. Os requerentes vêm prestando assistência material, moral e educacional. Não é essas três obrigações principais que a guarda impõe, e ele tem que provar que ele está prestando, e o infante nutre pelos guardiões grande carinho, amor e consideração, como se fossem pais biológicos. Os requerentes ajuizaram a presente ação para ver regularizada a posse de fato da criança, esse é o objetivo da guarda, e para suprir eventual falta da mãe e do pai que concordam com o pedido. Se o pai e a mãe aqui concordam com o pedido, nós vamos então chamar o pai e a mãe para a audiência e vamos fazer com que eles declarem isso. Assim, requerem, após cumpridas as formalidades legais, inclusive o estudo social, seja deferido o pedido para conferir a guarda aos requerentes. Que pedido é esse aqui? É o pedido liminar de guarda. Esse é o pedido liminar. Quando, após a instrução processual oitiva do Ministério Público, aí nós vamos ter a sentença do juiz que vai deferir o pedido de mérito, tá? A produção de provas, os requerentes protestam provar o alegado mediante todas as provas em direito admitido, inclusive depoimento pessoal da mãe biológica. Se eu não estou dizendo que ela concorda, ela vai prestar depoimento, né? Das testemunhas que comparecerão em juízo independente de intimação. Presta atenção. Se você disser na tua petição que elas comparecerão em juízo independente de intimação, eu não precisa rolar lá embaixo. Você vai trazer as testemunhas, beleza. Mas se você não colocou, você tem que colocar aqui embaixo o valor da causa, convém que se coloque no mínimo um salário mínimo, o nome da cidade e a data que você vai ajuizar, a pessoa requerente
E aí você vai colocar o rol de testemunhas, né? Olha o nome da pessoa completo. Brasileira, casada, doméstica, residente domiciliar na rua tal. Manuel Maia, brasileiro, casado, lavrador, residente domiciliar na rua tal. E os documentos que você pretende provar o alegado. Pelo menos certidão de nascimento da criança, certidão de casamento ou nascimento dos requerentes, se não forem casados, carteira de identidade dos requerentes, CPF dos requerentes, comprovante de renda, que é o contra-cheque. E não tem nenhum mistério. O que o examinador vai analisar? Se você colocou o juiz direito. Se você tiver colocado uma situação de risco, o juiz da família já dançou. O que ele vai analisar aqui no início? Colocou a qualificação dos requerentes incompleta. Colocou a ação, era ação de guarda, você botou uma tutela. Era uma ação de adoção, você botou guarda. Professor, mas existe o princípio da fungibilidade, que o juiz pode receber uma ação pela outra. Numa prova de concurso, você tem que colocar a ação correta. E o texto? O texto tem que mostrar que eles têm a guarda da criança, que a criança foi doada pelos pais, que eles vêm prestando assistência, que eles querem regularizar a guarda de fato, que eles querem, inclusive, que a criança seja dependente, inclusive para fins previdenciários. É um texto simples que você vai colocar na tua petição quando se trata de ação de guarda, tá? Então, gente, era o que nós tínhamos para falar de guarda. Agora sim, o senhor ainda vai perguntar. Você se compromete a levar a testemunha, ela não vai ser intimada. No dia da audiência, ela não comparece. Por algum motivo, ela não vai. Ela é fundamental na decisão do processo. Vai ser adiada a audiência. Não, você fica sem ouvir a testemunha. A pergunta dele é o seguinte: professor, eu me comprometo a levar a testemunha e a testemunha não vai. Ela se compromete comigo e não vai. Mas isso acontece aqui no Brasil, o pessoal se compromete e não cumpre? Acontece isso aqui. Gente, é o que mais acontece. Então eu aconselho sempre, não faça isso. Peça para o oficial de justiça ir lá e intimar a testemunha. Se houver necessidade, tu tens como pedir para o juiz fazer a condução coercitiva daquela testemunha. Se tu te comprometeres a levar a testemunha e ela não comparecer à audiência, tchau babau, levaste o farelo. Ou seja, perdeste a oportunidade de ouvir aquela testemunha. Tu estás entendendo? Então não faça isso se você não tem certeza que aquela testemunha vai comparecer. Agora sim, vou fazer a pergunta agora. Pergunta clássica. Agora sim eu vou fazer. Alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.